Daniel, te apresento como editor, e atualmente você é o editor. Qual é o teu cargo na Antofágica? Você sei lá, publisher ou editor, o tanto publisher. faz. Da Antofágica e da Aleph. E da Aleph também. Você manteve, eu não sabia que você tinha mantido. Voltei em outubro, novembro. Então tô igual o pai do Cris, tô com dois. Caramba! Eu tenho dois trabalhos. Aí é equilibrar esses dois. Vim pra São Paulo exatamente por isso. Saio daqui, já vou pra Aleph, fico até sexta na Aleph. Você sabe que quando eu tô gravando aqui, às vezes eu não começo, mas eu uso também. Mas você já sabe. Sei, tô esperto. Publish News entrevista Daniel Lameira, publisher da Antofágica. Eu tive que treinar um pouco para não chamar de antropológica. A gente sabia que isso podia acontecer. Foi pensado. E publisher da Aleph também. Então a primeira pergunta é a seguinte: você é clássico ou você é futurista? Por favor, se decida. Acho que os dois, acho que essa mistura que é a coisa mais legal, né? Que é mostrar que o Kafka é futurista e que o Philip K. Dick é clássico. Aliás, só um parêntese, foi muito legal a jogada que vocês fizeram de ter feito propaganda com o ministro da Educação. Mas foi mérito completo do Losado. É ele que fez tudo, ele que serrou. Ele estava contando lá, aliás, elogiou a capa dura, falou que é muito difícil de serrar a capa dura. Mas isso foi mérito completamente da Leonardo da Vinci e do Daniel. Assim. Foi uma baita ideia e que surpreendeu ele e a gente de um jeito inesperadíssimo. Acho que eu nunca tinha visto. Eu fiquei falando com ele, falei, pô, Daniel, você tá mais tempo do que eu, mas desde 2007 eu acho que eu nunca tinha visto um post, alguma coisa com um livro viralizar de um jeito tão forte como esse viralizou, né? Assim, foram milhões de pessoas. Eu vou tentar colocar essa imagem, porque foi muito significativo. O ministro da Educação que chamou o Kafka, sem querer, de kafta, que é uma comida árabe, e daí a Da Vinci, a lendária livraria carioca, cerrou um livro e mandou pra ele junto com uma carta e mandou mesmo. Falou, olha só, o que são 30% menos em alguma coisa. Pois é. Espero que não impacte sua leitura. Foi uma boa sacada. Mas enfim, clássico, ou você estava nesse pensamento que clássico ou futurista? Como se acho que os dois têm. Acho que mais até do que o gênero, acho que as duas editoras guardam uma similaridade que vai além do recorte de tipo de livro a ser lançado, mas acho que. E era uma das conversas que eu lembro de ter na Intrínseca, né, nos últimos anos, que eu acho que o diferencial de uma Dark Side, de um Pipoca e Nanquim, de uma Aleph, é menos o nicho escolhido e mais uma forma de se comunicar diferente, uma forma de se comunicar mais próxima do leitor, que eu acho que pode ser... Eu dou uma aula no curso da Casa Educação sobre branding. E eu acho que essa lógica de comunicação pode ser expandida, na verdade, para autores nacionais, pode ser expandida para uma 34, pode ser expandida para como usar o que você de fato deixar claro isso para o leitor. Então, eu acho que claro, é benéfico você ter esse recorte, você entender o que de fato você é, mas pode não ser um gênero, pode ser livros de bolso, pode ser um cuidado com design como era Kozak, pode ser um cuidado de curadoria, não sei, mas eu acho que mais do que o clássico e o recorte, eu acho que o que faz a diferença ali, o que eu penso muito tanto nesses dois trabalhos é como conversar com o leitor, sabe? Eu tô você falando e eu tô pensando junto aqui que é quase como criar heterônimos, porque você se coloca muito, né, como editor. Acho que todo editor tende a se colocar muito, a gente falava isso até antes. Quem são as pessoas nas editoras? Não são exatamente só as editoras. Então você tem esse aspecto pessoal. Mas tem isso de criação de um jeito da editora. Então você criando... fundamental na criação desse jeito da Aleph e agora da Antofágica, mas
editoras completamente diferentes. São seus heterônimos. Pode ser. São os heterônimos coletivos, né? Porque junto à minha concepção vem a concepção, por exemplo, na Aleph, muito forte ainda, da Luciana, que é diretora de conteúdo lá, que está lá há 10 anos construindo essa marca e descobrindo esse jeito de conversar, e ela me ensinou muita coisa. Ao mesmo tempo, na Antofágica tem o Sérgio, tem o Rafael, que são sócios, que dão muito também a cara de como pensar esse livro, da onde a gente vai buscar referências. Então, é uma construção coletiva de uma personalidade, né? De uma personalidade, talvez não de uma pessoa, mas uma personalidade de uma marca. E a partir, não sei, tudo isso está em jogo, é o que eu penso hoje, eu posso mudar de ideia amanhã. Mas eu acho que uma marca com uma personalidade consegue criar um relacionamento mais fácil com o leitor do que, às vezes, algo mais geral, que tem, óbvio, uma dificuldade, que aí vai focar, claro, livro a livro, né? Vai focar no produto, criar esse relacionamento, né? Não na marca como um todo. Às vezes o selo fica no meio do caminho, né? Mas cada editora trabalha também o selo de um jeito. Então, eu penso que essa personificação, seja eu, a Luciana postando, o Adriano falando da Aleph, aparecendo nos vídeos, se vestindo de Alex, de Laranja Mecânica, eu acho que isso ajuda a humanizar, né? Ajuda a tirar o livro de uma coisa longe, distante, que é feita industrialmente, que chega e mostra um processo criativo de um produto cultural, como é o processo criativo de um filme, como é o processo criativo de uma peça, como que tem vários agentes envolvidos, e a junção do pensar de todos eles naquele momento vai gerar um produto fruto daquele ambiente, né? Essa tua disposição de aparecer, inclusive, para dar essa cara, para mostrar o humano atrás do livro, que já é tão humano, mas enfim, mas é também produto. Você tem fãs? Criou fã? Tem gente que te segue? Tem gente que era fã da Aleph e talvez eu, o Adriano e a Luciana, por aparecer nos vídeos da Aleph, herdamos algum do carinho que as pessoas têm pelos livros, assim. É estranho, mas é muito por causa do YouTube, né? O YouTube da Aleph que a gente fez durante um tempo que é maravilhoso. Seguido, adorava, era um dia de diversão completa, assim, né? De gravar aqueles vídeos. Então acho que as pessoas têm mais esse relacionamento às vezes por causa do YouTube, mas é mais de, acho que um reconhecimento de ver que a gente estava se esforçando para fazer um trabalho do que foi, né? Então, quando a gente ia na Comic Con, o pessoal passava no stand e realmente falava, vejo o vídeo de vocês, comecei a ler ficção científica porque vi um vídeo de vocês falando do Guia do Mochileiro das Galáxias, sei lá, que é de outra editora. Então tinha esse reconhecimento de... E é sincero, assim, o fato de eu postar sobre o trabalho, etc., é porque eu gosto e faz parte da minha vida, não é uma coisa completamente separada, assim, né? Agora eu vou me colocar como fã, porque é o seguinte, eu acho, primeiro, a qualidade dos vídeos que vocês apresentavam era muito, muito boa. Era uma edição muito legal, a captação muito legal. Eu que faço isso há algum tempo, queria fazer daquele jeito. Eu acho que era muito legal. Mas tem um aspecto que eu acho que é o mais importante. Ele que devia estar falando, mas eu acho isso importante registrar, é que vocês estão mostrando como é feito o livro, que não é um texto que é impresso simplesmente, que ele é pensado, que ele é pesado, que ele é compreendido antes de virar algo, um objeto. Isso contribui para todo o mercado. Se todo mundo fizesse isso, talvez as pessoas entendessem melhor qual é o significado de edição, de editora. Eu acho que, na verdade, é um movimento que acompanha o marketing de marcas em geral, assim, né? Porque você pega uma necessidade, não vou ficar, mas se você pegar lá o Kotler mesmo e ler do 2.0, 3.0 e 4.0, uma necessidade de transparência, de ser sincero, que eu acho que as editoras chegaram atrasadas, chegaram talvez forçadas pela crise. Mas que até então a gente tinha uma comunicação, em geral, claro que tem exceções, tem editoras que fazem um trabalho incrível, mas quase que um saque, né? Quase que um serviço de atendimento ao cliente. Oi, vai lançar esse livro? Prezado, não temos informações sobre esse título ainda.
A maior parte das pessoas, Daniel, não sabe o nome da editora não do sabe. livro que leem. Não sabe. Mas as da Aleph, por exemplo, sabem, as da Dark Side sabem. Assim como não sabiam selos, também, né? Às vezes. Companhia sim também. Sei lá, filme de super-herói. Antigamente você não sabia se era bom da Fox, da Sony ou da Marvel. E hoje. E agora todo mundo sabe. Talvez você saiba, porque né, você acompanha o processo. Eles criam não só o filme, mas eles criam toda uma narrativa de divulgação, de experiência envolvendo. Não é só aquelas duas, no caso 3 do último. 3 horas que você vai ficar lá no cinema, né? Você, consumiu o conteúdo antes, você viu uma entrevista, você viu não sei o que, você fugiu de spoiler, você criou uma experiência a mais e quando foi consumir, essa expectativa foi suprida, né? Então, com a Aleph é um pouco mais fácil isso, mas acho que a Antofágica tem uma brincadeira, um processo de contraposição, assim, porque é como fazer o clássico ser digital, de certa forma, ser parte de uma experiência de consumo, de entretenimento. De certa forma, o que ele é contemporâneo também, né? Que exatamente, mostrar que ele fala, que conversa com Breaking Bad, que ele conversa com Rick and Morty, que ele conversa com... que ele não é uma experiência, ou não necessita ser uma experiência isolada e obrigatória de consumo. Mas é uma tese, assim, é uma tese de que eu acho que isso pode, sabe, eu acho que talvez isso faça sentido agora, trabalhar com clássicos muito de, eu lembro, sabe, lá na FINAC Tatuapé, falida muito antes de todas as outras, comprar Harry Potter ali quando era moleque, ficar encantado, e depois fui trabalhar na Livraria da Vila e começar a conhecer mais os clássicos, e foi um caminho que eu não acho que tem que ser obrigatório, sabe? Não acho que a pessoa tem que começar a ler Harry Potter e chegar nos clássicos, mas foi eu acho que tem muita gente que pode também estar nesse momento, sabe? Pode ter começado a ler Crepúsculo, com Rick Riordan, com outros livros, e ter atingido uma idade que a pessoa pode estar aberta a experiências diferentes de leitura. Então, muito da Antofágica foi pensando em como estender a mão para esse cara e falar, vem aqui, isso aqui não é chato, isso aqui não é hermético, isso não é não tem só um viés academicista. Você pode ler e se divertir, se você não entender tudo, lê daqui 10 anos, está tudo bem, sabe? Com a Aleph, acho que o Adriano teve uma visão muito acertada de nadar contra a corrente durante alguns anos, né? Ficção científica era malquisto por todo mundo, né? Os jornalistas olhavam mal, não queriam falar de ficção científica, não tinha sites como Omelete ainda, não tinha Jovem Nerd, não tinha, ou estavam no começo ainda, não eram tão representativos. As livrarias não queriam pegar, então ele insistiu, fingiu que não era ficção científica, botava umas capas mais cabeçudas, isso aqui é alta literatura. Tentou achar os caminhos para chegar nesse momento que agora as pessoas estão aceitando mais a Aleph, quando a gente vai lá fora em Frankfurt, em Londres, o pessoal acha que é uma empresa gigante quando você fala os autores que são publicados por lá, né? Asimov, Gibson, Clarke, Dick, Huston. O pessoal fala, caramba, nenhuma editora no mundo inteiro tem um catálogo tão concentrado de grandes nomes de ficção científica, né? Normalmente esses nomes estão espalhados. Mas isso foi um mérito do Adriano de ver isso muito antes e conseguir casar com esse crescimento de cultura pop, assim. E eu já mudei completamente de assunto, não lembro só... Aqui você sabe que é tudo mente livre. Não, eu tenho já... E é tão livre que eu não faço pauta, assim, eu tô tirando dúvidas do que você está me contando. A primeira como é que você chegou nesse momento, assim, na tua vida em que você dá aula de branding e é editor de livros? São áreas de conhecimento teoricamente diferentes, que vêm de... como é que foi? Primeiro, a tua formação qual é? Eu sou historiador. Historiador. Aí você queria ser professor de história? Queria. Não. Ou você queria ser... Como é que foi? Conta a sua vida. E para chegar nisso, né? Sim. Vim de uma família de classe média baixa, da Zona Leste, que não tinha muita tradição de leitura, mas minha mãe comprou, eu lembro de ler Ilha do Tesouro, moleque, ficar fascinado, depois Harry Potter, Médico Monstro, outras coisas. Quis fazer química, fiz técnico em química, aí não passei na USP, e aí depois fui cursar História,
mais para pagar a faculdade, no primeiro semestre, uma menina falou que tinha um estágio na Livraria da Vila, que eu nunca tinha ouvido falar, né, lá no carrão da Livraria da Vila. E vim aqui na Fradique, aqui pertinho, fazer entrevista. Então, no primeiro semestre da faculdade, eu entrei na livraria. Fiquei lá 5 anos na Vila. Foi paralelo à faculdade, foi talvez ter prestado mais atenção na Vila do que na faculdade, na verdade, porque trabalhava até às 11 da noite, nas 7 da manhã eu estava dormindo na faculdade lá e acordava para ir para a livraria, né? Então, foi e os livreiros lá, Isaías, que está agora em Curitiba, o Rogério, que estava na Martins, era uma aula, você tinha aula com pessoas extremamente qualificadas que eram livreiros, que estavam lá do seu lado te indicando o livro, te explicando, olha, essa tradução aqui da Bernardina para o Ulisses é diferente da do Roais, caramba, né? E eu nunca achei que ia trabalhar com livro, né? Aí eu fui para a FINAC ser comprador, porque o Orlando, que hoje está de volta na Vila, me chamou. Então acreditou ali que eu podia comprar literatura. Ali eu comecei a conhecer os donos das editoras, né? Ficava nervoso, né? Eu lembro que fui fazer primeira vez que o Marcos, da assistente, foi lá, eu falei, caralho, será que eu falo alguma... Posso falar palavrão? Pode. Vou falar alguma merda aqui, vou dar um fora, né? Eu lembro o Levi indo lá negociar. Mas foi também aprender a lidar com esses caras e a ver o livro como negócio, né? Começar a fazer conta de fato, porque na Vila ainda era uma coisa muito idealista, né? Isso aqui eu comprei 1.000, vendeu 300, comprei com 55%, o prazo de pagamento é 90 dias, minha meta disso aqui é isso, será que isso é... Então, eu tive esse lado muito pragmático de, vou pedir um investimento em marketing, só consigo comprar 2.000 desse livro se você comprar um espaço na loja. Então, a Livre, para mim, foi muito importante para o que eu virei, assim, de profissional hoje, que eu gosto. Foi ter essa experiência com números e com comercial que raramente o editor tem essa chance de ter, né? Normalmente vem de jornalismo ou começou a trabalhar na área editorial. Aí, na FINAC, eu conheci a Mariana Rollier, falei, putz, Mari, eu queria trabalhar em editora, o que você me sugere? Ela foi muito gentil e abriu as portas para trabalhar no marketing da Leia. Então, fui cuidar do marketing dos livros que ela publicava lá na época, que era Guerra dos Tronos, Clube da Luta, Jogador Número 1. Fiquei um ano lá, mais ou menos. A Leia, na época, estava demitindo um monte de gente, também fui demitido. Desesperado, meu filho para nascer, falei, caramba, e agora? E eu tinha feito um pulo para editorial nos últimos meses na Leia. Eu fiquei, caramba, agora ferrou, né? Tinha esse sonho de ser editor, fiquei tantos meses, fui demitido, acabou. Aí fui trabalhar no Novo Século, que aí também, o Luiz lá é um cara que acredita muito em algumas pessoas, assim, e ele me deu espaço para trabalhar como editor de aquisição lá, na Novo Século. Fiquei acho que uns 2 anos lá e fui convidado para ir para a Aleph, que eu tinha conhecido quando estava na FINAC. Aí na Aleph realmente eu fiquei com o editor, mas eu nunca... se você pedir para revisar um texto, eu não sei revisar um texto, sabe? Eu sofro pra... Ai, caramba, fico pesquisando lá 1000 vezes, porque eu não vim de texto, né? Eu acabei tendo uma trajetória mais de comercial e de marketing, que eu acho que explica, às vezes, um pouco de decisões que eu tomo pensando em produto, né? Pensando em como vender, qual a quarta capa disso, isso aqui no Instagram vai ficar bonito, isso aqui... Mas sempre tive profissionais de texto muito competentes trabalhando nessas editoras também. Aí fiquei 4 anos na Aleph e fui chamado para ir para a Intrínseca. Fiquei 2 anos na Intrínseca como editor de aquisição e depois também abri uma área lá de marketing de influência, que era uma área que eu achava que ainda acho que as editoras não tratam como deveriam. E aí agora voltei para a Aleph e em paralelo fundei a Antofágica com esses 2 sócios, uma editora de clássicos. E a aula de branding, na verdade, era uma aula que eles estavam precisando de professor para falar sobre selos. E aí, na verdade, eu fiquei pensando, cada selo é tão único, né? Você não dá para dar uma aula falando da Bertrand sendo igual a Seguinte, que é igual a um selo de bolso. Aí eu falei, acho que tem alguma coisa antes do selo, né? E aí eu fui estudar muito sobre marca. Aí eu falei, posso mudar o nome dessa aula aqui? Aí inventei branding editorial, nem sei se existe, não sei se... Um monte de gente pergunta como entrar no mercado, né? E a resposta eu acho que é meio... Tenta entrar em algum canto chutando a porta. Entra em algum canto e tenta fazer alguma coisa, mas
era muito tênue também de eu continuar, e putz, a Maria, e tenho um monte de amigos que ainda são, vou passar na Livraria da Vila aqui, que era um trabalho extremamente satisfatório de indicar livro para as pessoas, ver as pessoas voltando na semana seguinte falando que mudou a vida dela. Lembro de cliente chorando no colo quando o filho tinha morrido. Então esse trabalho de livraria para mim é ainda um momento mágico que eu passei, assim, sabe? De ter essa chance de se ferrar muito. Ia na Flip, trabalhava 12 horas, 13 horas, mas era muito recompensatório também. Para mim foi uma grande aula. Eu queria saber isso do marketing de influência. Me fala um pouco mais disso, cara. Cara, é uma estratégia de marketing que está muito em voga em algumas grandes empresas e algumas agências já estão atentos a isso, né? Marketing de influência é o marketing que tem como foco de trabalho ali o influenciador, que se chama, pode ser produtor de conteúdo, pode ser creator, né? Cada âmbito se chama de um jeito. Mas é como trabalhar com eles, que normalmente, que hoje são, sem dúvida, uma das ferramentas mais eficazes de venda, né? Você vê o resultado do marketing orgânico da Jujut com o livro da companhia lá, a parte que falta. Você vê o sutil arte de ligar o foda-se, que se você acompanhar a Nielsen e as ações que a gente fez de influenciadores com a Giovanna Eubank, etc., é um resultado imediato, assim, de dobrar o número de 3 mil para começar a vender 7 mil. Então, mas eu acho que nas editoras, e eu, na verdade, isso foi muito de conversar com o pessoal que trabalha com isso, né? As editoras tinham um modelo de blog parceiro que mandava livro e achava que era obrigação do youtuber ou do blogueiro falar, e ficava cobrando, falar e ficava cobrando lá, ó, te mandei um livro aí que custou de gráfica R$12, é um absurdo, né? É um absurdo você não falar sobre ele. Era completamente... Claro que faz sentido para blogs que estão começando e tudo mais, mas vários desses cresceram e começaram a ignorar esse modo de trabalho ou criticar esse modo de trabalho, né? Então, não, a gente agora trabalha profissionalmente, né? E eu lembro de discutir isso com o Pedro Almeida, que já tinha uma visão bem vanguardista na época, na lei, acho que talvez esses caras vão ter que ser pagos, esses caras vão ter que... Não sei qual modelo vai acontecer. E aí nas editoras o que acontece? Normalmente fica ou a assessoria de imprensa trabalhando isso de uma forma... Assessoria de imprensa, né? Mandando release, fazer follow. Oi, tudo bem? Recebeu? E aí você não tem como fazer isso com Felipe Neto. Ou mesmo com um booktuber, né? Você falar, Isa, Lubrano, você recebeu meu livro? Quando que você vai fazer não sei o quê? Porque é outra relação. E o marketing normalmente fazia essas ações muito pontualmente, né? Tem um livro aqui que eu vou fechar com esse youtuber para fazer. Quanto custa? R$3 mil. R$3 mil. Ou recebia o preço de Media Kit e se assustava, né? Porque é um preço normalmente mais negociável. E acabava não fazendo. E eu falei, acho que tem um meio do caminho que lembrava até muito o contato com o livreiro, né? Que é vamos manter contato constante com essa pessoa, vamos selecionar profundamente os livros que elas recebem, né? Só que para isso você precisa consumir, né? E aí também é um trabalho do cão, né? Você pensa na Intrínseca, que tinha 8 livros por mês de assuntos completamente diferentes. Então, lançavam Comer para Não Morrer, que era um livro de substituir remédios por comida. A gente fez uma lista enorme de nutricionistas, de pessoas que falam sobre saúde, sobre pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, mas que você vai pesquisar e tem milhões de seguidores. E a gente fazia uma carta, mandava para eles, eventualmente a gente tinha um budget para trabalhar algumas ações. Às vezes a gente fazia foto no Instagram, a gente fazia vídeo no YouTube, às vezes fazia stories. Então, mas mantinha um relacionamento. Fala de novo. Não, aqui a Vila Madalena vai entrando aqui na nossa conversa. Mas você mantém um relacionamento com essas pessoas, você sabe o que elas gostam, você vai chegar um livro e fala, isso aqui é a cara do Yuri, do Livrada, vou mandar pra ele e vou ver se ele quer fazer alguma coisa, vou falar que eu não tenho budget nesse, mas vou ter um orçamento. Então é a ideia de trabalhar influenciadores. Tem aqui perto também o YouPix, que é um dos grandes hubs de estudo, assim, da Bia Granja, da Thaís lá,
sobre marketing de influência. Eu fiz um curso lá e é uma modalidade nova que ainda também já é quase prática em vários mercados, e o livro vira e mexe, alguém faz um post falando que é um absurdo o booktuber cobrar por resenha, e é um mercado que ainda não entendeu, né? Acho que é muito fruto também desse romantismo em torno do livro, né? Que não é um produto, é uma obra que emana uma salvação da humanidade dentro de páginas, e eu tenho uma visão diferente. Eu acho que pode ser isso, assim como a música pode ser isso, assim como um filme pode ser isso, mas também é um produto, se a gente está falando de um mercado, né? Eu não assisto a muitos youtubers para poder falar alguma coisa, mas quando ele fala do livro, ele assume a condição de que aquilo tem um trato comercial? Sim. É sempre avisado que tem um publi envolvido. Às vezes é na descrição do vídeo. O que eu sinto que gera um ruído é porque normalmente as pessoas que não consomem YouTube acham que essa divulgação de que é uma propaganda é não destacado bastante. Tá. Mas eu acho que a cultura de quem consome os canais normalmente são pessoas recorrentes, né? Sei lá, eu ouço Braincast, que é um podcast que eu gosto bastante. Pô, a partir do momento que eles falam, esse programa aqui é um oferecimento da IBM. Pô, já saquei, esse programa é um programa patrocinado. E daí em algum momento vai ter um cara da IBM vai ter um cara da IBM falando, vai ser conteúdo. Aquilo que está pagando a escola do filho do cara que está fazendo. Exatamente, tem um livro do Seth Godin que é o Marketing de Permissão, né? Que ele fala, me entrega um conteúdo, eu permito você, sabe, eu enquanto consumidor, eu permito você fazer propaganda em troca do que você está me oferecendo. Então é meio isso, eu fico felizaço quando eu vejo um bom publicidade feita nos canais de conteúdo que eu consumo. Porque, por exemplo, agora é o momento de falar das máquinas de Royal. Novíssimas! Funcionam há 50 anos! Liga aqui, né? Ia ser um ótimo. Pô, eu tenho certeza que muita gente vai querer comprar. Vai. Não é fabricada faz algum tempinho. Não, mas eu entendi bem. Aí você pega, por exemplo, uma das ações que eu mais gostei de fechar foi uma com a Lorelai Fox, que é uma youtuber trans, sobre o Com Amor Simon, que é um livro young adult sobre um menino e a jornada de autoconhecimento sobre a sexualidade dele, que saiu o filme. Cara, você vai ver o vídeo, depois a gente pode colocar o link. Eu mostro nas aulas, eu choro cada aula quando eu vejo o vídeo. Eu falo, caramba. E aí a gente está discutindo entre um marketing que toca e que as pessoas sentem alguma coisa, e esse sentimento vai ficar marcado nelas, e em contraposição com o marketing até agora que era feito, que é um marketing de panfleto quase, né? Seja a revista da livraria, seja uma Piauí, seja... eu acho que também o marketing de influência é um reflexo de um marketing de conteúdo que tem que ser gerado e que transforma o livro num conteúdo maior além das páginas, sabe? Ele é uma dessas ferramentas, uma ferramenta muito forte, mas acho que ele tem que ser acompanhado por outras da editora, né? Por uma conscientização da editora de que ela produz conteúdo e o livro pode ser uma parte ou o objetivo final desse conteúdo. Entendo. Maior. Outra questão que eu queria explorar com você, que eu tirei do que você falou, e é uma coisa sobre a qual eu penso muito, porque não acho besteira. Você falou assim, referindo-se a leitores de Harry Potter que vêm a se interessar por literatura mais corpuda. O que eu digo corpuda é com trabalho de linguagem mais sofisticado. Uhum. Porque a história de Harry Potter talvez seja das mais sensacionais já escritas na humanidade, né? Agora, mas tem outros livros que trabalham linguagem. Talvez seja isso que você esteja falando. E se for isso, me fala, assim, queria explorar um pouco esse assunto. Porque
muitas vezes eu ouço como se não como se fosse tudo igual. Livro é tudo igual. Não importa, você lê qualquer coisa que está tudo bem. Mas existe uma expansão possível assim, de limites? Ou não? Eu acho que essa expansão... É que parece que há um preconceito ao contrário. Assim, não é cobrar que todo mundo leia clássico, mas, poxa, negar a possibilidade de alguém ler uma coisa um pouco mais desafiadora também não é ruim? Eu acho que... Antes de falar, eu só acho que não é necessário, tá? Eu acho que muita gente defende a leitura de young adult, de livros... não, esse vai ser o primeiro degrau para a pessoa chegar a ler. Eu acho isso preconceituoso no nível... a pessoa só vai ter um nível de conhecimento se ela consumir o que você considera, né, como a arte. Eu acho isso bobo, assim. Eu acho que se a pessoa quiser consumir só o livro de colorir, só o livro do YouTube, tá lindo. É uma plataforma o livro, como qualquer outro. E eu acho que essa expansão que é possível na literatura é uma expansão que é possível em todas as artes, assim, né? A gente pode falar de mobiliário, né? Eu achava que cadeira era tudo igual até casar com uma designer de móveis. E aí agora eu olho assim os móveis e falo, beleza, isso aqui... Você começa a entender o porquê, né? Tem uma história, tem né? A arte é a mesma coisa, os filmes é a mesma coisa, né? Você vai começar a consumir sei lá, o David Fincher, depois fala, putz, Scorsese talvez exija um pouquinho mais, putz, talvez se eu voltar um pouquinho e pegar o Billy Wilder exija um pouquinho mais, talvez não, talvez sim, se eu pegar um Antonioni, se eu pegar eu acho que se forçar a expandir é quase que uma expansão de consciência, de certa forma, no sentido de você estar consciente de novas formas de falar sobre a vida, né? Isso pessoalmente Parece que é mais sobre isso. É lindo. Minha motivação hoje é cada vez conhecer mais a Antofágica, é uma desculpa para eu poder estudar os livros que eu quero, fingindo que é trabalho, não, brincadeira, mas eu pegar agora o Machado e se debruçar em cima do Machado e ler um monte de textos extras e ver a gente soltou um vídeo agora no canal sobre como o Machado é genial, tentando falar isso de um jeito mais contemporâneo, mais pop. Cara, e reler o Lawrence Sterne, e ver o Xavier de Maestre, que são as duas inspirações principais. Pra mim isso é incrível, mas eu não quero exigir isso de ninguém. Eu quero só... eu acho que se a pessoa tá disposta, eu acho que a gente tem que estar... E isso vem, acho que também muito de vender livro. Você tem que estar disposto a mostrar pra ela, humildemente, não de cima pra baixo. Olha, isso aqui é um cânone, você tem que ler isso, sabe? Não, eu acho que isso aqui é legal pra caramba. Eu vim do Uber de Guarulhos até aqui agora, depois de conversar muito sobre Bolsonaro, Ciro Gomes e Haddad, não sei o que, a gente começou a falar de livro, o motorista falou, não tenho costume de ler e tudo mais. Aí comecei a falar do Metamorfose e falou, qual que é a história? Aí eu falei, putz, cara, é uma história meio doida, é assim, o cara acorda, normal, o cara ficou super, assim, né, ele falou, caramba, eu não tenho muito costume de ler, mas parece legal, né? Mas se você chega de um outro jeito, Kafka é o representante da linha, o Todorov fala um pouco disso, né? O prazer da leitura, eu acho que vem antes do peso da leitura, sabe? E eu acho que muitas edições e muita do nosso respeito por essa literatura impede que a gente se comunique com boa parte dos leitores, sabe? Tipo, uma coisa que a gente está fazendo na Antofágica que foi ideia do Sérgio. O Sérgio tem 79 anos. Que ele falou, por que a gente não coloca um youtuber apresentando o livro? Eu falei, Sérgio, não, acho que é demais. Acho que vai ficar meio ofensivo, né? Acho que o pessoal... Ele, cara, não, acho que se o pessoal ficar incomodado, tudo bem, tem um monte de outras edições desses livros para eles comprar. Fui dormir, carta de liberdade, acordei assim, eu falei, cara, acho que ele tem razão. E simbolicamente, não necessariamente youtuber, pode ser a gente está colocando um criador de conteúdo como um símbolo do leitor. E esse cara escreve 1, 2 páginas falando da experiência pessoal dele sobre aquele clássico. Pode ser uma experiência que esteja errada academicamente, sabe? Mas é a experiência dele. Ele leu aquele livro daquele jeito, lembrou dele, da avó dele, que não sei o quê. Isso vem antes. A pessoa vê, é o sentimento... Na minha cabeça, as pessoas
muita gente acha que vai ver de outro jeito. Pô, o sentimento e o leitor vem antes, vem o livro e no final tem os aparatos de doutor, sabe? Mas se você quiser se aprofundar, no final você pode. Mas antes, aproveita isso de um jeito mais leve, sabe? Acho que você colocou a coisa de um jeito que é o que eu estava buscando, assim, a diferença entre o tudo bem, de ficar no que quiser, e o ser a mesma coisa. Não é mesma coisa e tudo bem, são diferentes. Né? Mas é uma exigência que você pega, a gente não tem outras artes. Cobrança. Ninguém vai ver um Vingadores e você fala, putz, você tinha que estar vendo aqui sei lá, o Vim Vendo, por que você não está assistindo? Não tem essa cobrança do cara que consome música, do cara que mas livro tem, né? Livro parece que a pessoa está errada. Está errado. Mas num certo meio de convivência, talvez não seja tão geral essa cobrança. Né? Não sei, eu acho que passa no inconsciente coletivo como algo difícil, algo inacessível, algo obrigatório. A gente tem o contrário nas escolas, né? Que a escola continua insistindo com clássicos que não tem tanto sentido mais, que a gente pode recuperar depois de se tornar leitor, né? Sei lá. Ou não. Mas o vídeo que a gente subiu começa com isso. As questões da literatura não precisam estar exatamente colocadas no José de Alencar. As questões da literatura podem estar colocadas em outros livros, né? Pode estar colocado no Racionais, né? A companhia lançando o livro lá dos Racionais e a Unicamp adotando. Achei genial. É isso. É uma desconstrução um pouco da plataforma, né? Por que papel é tão importante, né? Eu costumo comparar, quando eu falo de questões da literatura, parece uma coisa assim, muito... Não, então eu vou trocar, questões do surf. Eu quando cobri surf, eu não entendia o que aqueles caras estavam fazendo boiando na água. E daí quando eu fui conviver com os surfistas, eu comecei a entender a leitura que eles estavam fazendo do ambiente deles. Eles estão procurando onde que vem a ondulação, eles estão contando a ondulação, né? Sim. Então, aí você vai de novo para o campeonato e vê outra coisa. Sim. Porque você entende que questões estão postas na mesa ali, é só isso. Mas eu acho legal a gente mostrar que os livros têm isso, mas eu acho que também não dá para fazer isso em detrimento. Isso é de lugar comum, falar que os livros são equivalente à ignorância, né? Não, mas é que o campeonato fica mais divertido, só isso. Não, mas eu tô pensando, por exemplo, em videogame. Videogame é uma coisa mal vista ainda por muita gente, né? Mas se você pega um cara que queira se aprofundar, igual a gente estava querendo falar, cara, aprofundar um termo, né? O cara queira expandir a experiência dele na literatura, se esforçando um pouco, ou no cinema, ele pode ter isso no videogame também. Tem jogos indies que são, né, artísticos, que tem uma mensagem linda, que tem uma fotografia surreal. Eu acho que essa possível expansão, que no fim é você conhecer mais a si mesmo e conhecer um pouco mais ao mundo, é possível em artes plásticas, é possível em música, é possível em tudo. E eu acho que encaixar o livro de uma forma mais agradável e parte desse consumo completo da pessoa. Pô, eu gosto de ver um YouTube, eu ouço minha musiquinha aqui no Spotify e... menos o pare de fazer tudo, desliga seu celular e vai ler um livro, e mais, putz, aproveita, olha aqui, estava no YouTube, sabia que isso aqui, sabia que não sei o que, botar o livro nesse universo, né? Mas para colocar você tem que consumir também, para você entender como colocar, senão você coloca de um jeito falso, de um jeito que não funciona, né? Você grava um vídeo lá que quem realmente tem a cultura de consumir vai ver e vai falar, putz, não faz sentido nenhum. Daniel, que mundo você quer para o seu filho? É um só? É um só. Ele está com quantos anos? 6 anos. 6 anos. Qual o nome dele? Antônio. Que mundo o Antônio vai viver? Se depender de você e... Cara, é um mundo de liberdade para ele decidir o que ele quer. O que ele quer em tudo. O que ele quer, né? De trabalho, o que ele quer de conhecimento, o que ele quer de amor, o que ele quer de... Então acho que quanto mais... É muito difícil, né? Falar de filho é complexo, né? Você sabe também. Mas acho que o quanto mais a gente municiar ele para estar pronto para explorar uma liberdade no futuro, acho que é isso que eu queria para ele. E conviver com pessoas que também tenham, né, um mínimo de respeito por essa liberdade.
Mas eu não sei se vai ser tão cedo assim que a gente vai chegar nesse mundo que a gente quer, mas é o que eu quero. Pois é, não, agora a gente fala com o historiador também, né? Não tem quando você começou 10 anos atrás, é isso? 2007. 2007 a gente tinha uma visão, o futuro era diferente, né? E agora o futuro não é mais como era antigamente. Não é mais como era antigamente, mas ao mesmo tempo, acho que tem reflexos de educação política, de educação social, que a gente se obriga a fazer em momentos de maior atenção. Saberemos tirar o melhor desse momento mundial, que não é só brasileiro, né? Não sei. Aí não sei nem se o livro que eu vou lançar, o próximo, vai vender, quanto mais. Qual vai ser? A gente está mandando para Gráfico Memórias Póstumas agora, na Antofágica, ilustrado pelo Portinari. São 88 ilustrações lindas, estavam esquecidas desde a década de 40, assim. Foi uma edição de luxo, que hoje custa R$4.000. Vai ser a primeira vez que vai para um público geral. Um pouquinho mais barato. R$ 69,90, um pouquinho mais. Na verdade está R$ 49,90 agora. E tem cupom de desconto. Esse é o segundo livro da Antofágica. E na Aleph a gente está preparando agora, acho que o mais simbólico assim, é uma edição nova do Metrópolis, que é inspirou o filme que praticamente fundou a ficção científica, mas na verdade é uma autoria da esposa do Fritz Lang, que é a Thea von Harbour, e ela tem uma história toda própria de vida. Depois da ocupação nazista, ela acaba se envolvendo com o partido nazista. É uma história interessantíssima, mas o romance foi lançado junto com o filme, e a gente está fazendo uma edição linda, capa dura, com ilustrações. Acho que esse vai ser um livro bem, bem especial. E o Memórias Póstumas da Antofágica vai vir com alguma surpresa dessa de um youtuber? Tem a Isabela Lubrano apresentando, que é do canal Ler Antes de Morrer, que eu acho que é uma das booktubers mais reconhecidas, assim. Ela tem um vídeo sobre Machado muito legal, e ela fala dessa experiência exatamente escolar, do primeiro contato com Machado. Legal, bem próximo de todo mundo. E a gente colocou notas. Aí foi uma discussão também. A gente colocou notas de contextualização de algumas coisas, mas aí tinha notas também que eu queria colocar de glossário, porque acho que tem algumas palavras que não são mais de uso comum, que pode ser difícil para uma parte dos leitores. Mas aí decidir qual que é esse nível, qual palavra é difícil, qual é fácil, aí você entra numa... Aí a gente fez o que a gente achou que o trabalho da anotação certo, né? É maravilhoso, né? Que é isso, tem uma palavra que você conhece e a gente vai ser a medida, né? Não sei. A gente fez um trabalho lá que, quem sabe, a gente vai ver o feedback das pessoas. E no final tem um perfil escrito pelo Alê Santos, que ele tem ele tem um reconhecimento ali como jornalista na Vice, mas também no Twitter dele, com história sobre negritude, se chama Savage Fiction. E um pós-fácil do Rogério Fernandes, que é um estudioso machadiano, que fez as notas contextualizando a produção do Memórias Póstumas, e um texto do filho do Portinari também. Então nossa, vem super recheado, que legal. Tô ultra orgulhoso, porque esse era um livro que eu reli depois que entrei na livraria, fiquei fascinado, falei, como esse cara em 1880 me escreve umas coisas tão inovadoras, né? Até hoje, se pegar em forma, né? Ele fazendo piadas sobre o que ele está escrevendo. É divertido, né? É divertidíssimo. Ele é sarcástico com ele mesmo. Ele fala, olha, agora eu vou fazer uma transição que você não vai ver. Pô, mas só a partir do momento que ele fala isso, ele já está expondo ao máximo. Então, e eu senti a falta de uma edição que eu queria ter do Machado. Então foi um pouco egoísta. Daniel, qual é na sua vivência editorial, qual é o grande sucesso e o grande fracasso que você pode revelar pra gente que você tenha vivido? Cara, acho que... Eu adoro os fracassos, assim, acho que de sucesso tem... O Sutil Arte de Ligar o Foda-se não foi uma aquisição só minha, porque já era um livro que o Jorge estava discutindo, a Cris, que tá lá, tinha se apaixonado pelo livro, mas eu me orgulho muito do trabalho que a gente fez de marketing desse livro, de influência. Então foi um livro que, assim,
talvez se fosse contar case numérico, acho que esse foi o livro que realmente é o livro mais vendido do país há anos e acho que tem uma pitada ali do nosso trabalho. De fracasso, cara, é difícil, mas eu acho que muito aí uma autocrítica pessoal, acho que muitas vezes a minha animação e ansiedade, inquietação gera reflexos que não foram bons dentro de empresa, sabe? Então acho que um fracasso meu pessoal foi não ter conseguido impor essa visão assim numa editora grande mesmo, ter feito isso numa escala que eu achava que era possível, mas que por outras questões acho que não só em todas as editoras maiores assim que eu passei, acho. A Aleph é um meio do caminho, porque a Aleph me é muito querida no coração, porque foi onde eu acabei colocando em prática pela primeira vez o que eu acreditava, mas acho que parte minha também foi uma empolgação no momento do país que estava sendo BNDES cortado, livrarias começando a dever, então acho que eu fico meio me criticando às vezes de eu ter talvez me empolgado muito ali no momento da Aleph, num cenário ruim, o que impactou um pouco ali negativamente talvez a editora na época, que agora já está um aprendizado pessoal, aprendizado da Adriana, aprendizado de todo mundo, agora está batendo recorde de faturamento assim a editora, mas é algo também que foi um aprendizado de olhar para trás e falar, putz, isso eu devia ter feito diferente, isso aqui também. Para terminar, museu de tudo, eu quero o presente. Eu só tô te enrolando, eu quero um presente. Eu trouxe uma coisa meio propaganda pessoal também, mas na verdade eu trouxe um postal de um quadrinho, de um webcomic que minha esposa desenha e eu fiz o roteiro e a gente parou na 6ª página. E a gente nunca mais continuou. Mas um dia talvez a gente continue. Garota Galáctica. Então esse foi um dos postais que a gente imprimiu para ela levar no FIC. E a Giovana, a gente falou de tudo isso, mas pra mim ela que mudou, né? Eu conheci ela quando estava na FINAC. E muito dessa inquietude que eu tenho, eu acho que é fruto de ver o quão competente ela é em várias coisas que ela faz, o quanto que ela me ensina, etc. Então, acho que simbolicamente... É a primeira vez que a gente vai terminando esse programa com uma declaração de amor. Declaração de amor. Não, mas é maravilhoso. É uma bobeira, mas eu lembro não é bobeira. Não, tipo, especificamente eu lembro de ir ver ela ensaiar com a banda punk dela, que tinha aqui em São Paulo. E eu lembro, tipo, eu sabia tocar violão e eu tinha vergonha de tocar. E ela arrasando lá nos power chords, fazendo o que ela achava que tinha que fazer e com muita confiança, assim. Eu falei, caramba, meu, isso é demais. Daniel, se for o meu sonho impossível é ter uma banda punk. Mesmo que ela comece num fim de semana e termine na segunda. Mas é um sonho de vida. Então, a gente marca um final de semana pra gente tentar. Combinado. Obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite. Parabéns pelo quadro. Obrigado a você. Até mais. A gente pode tocar Know Your Rights? Hã? Know Your Rights. Pode, claro. É a banda preferida da gente. É mesmo? Vai servir de homenagem. Legal.